Oi, sétimo ano, tudo bem? Vamos continuar aqui, através desse vídeo, com a última parte lá do conteúdo que nós já tínhamos começado. Ficou faltando uma partezinha lá na página 65, porque a tia já tinha colocado muitas explicações naqueles vídeos anteriores, tanto é que já tinha parte 1 e parte 2 da nossa aula de português. Então eu deixei para gravar este outro vídeo só para explicar a parte da formação das palavras. Então, na aula anterior, nós havíamos visto sobre a estrutura das palavras. Lembram? Estudaram? Fizeram as atividades? Então, lá na estrutura das palavras, nós vimos o que mesmo? Como aquelas palavras podiam ser formadas de pedacinho por pedacinho. E aí nós vimos que cada pedacinho desse que formavam aquela palavra se chamava morfema. Lembra disso? Então, estudamos também como se davam os nomes desses respectivos morfemas, qual a posição deles, como que ele ficava assumindo o papel próximo ao radical, o que era o radical daquela palavra, e se eu indicava que naquele radical tinha um morfema no início, ele chamava o quê? Se tinha um morfema no final, como ele se chamava? A vogal temática, a consoante e a vogal de ligação. Então, agora nós vamos continuar para este último pedacinho em que fala propriamente sobre a formação daquela palavra. Porque há muitas maneiras de uma palavra ser formada. Só que aqui neste livro nós vamos nos atentar apenas a duas maneiras de trabalhar a formação de uma palavra, que é a derivação e a composição. O que é uma derivação e uma composição? Que processo de formação de palavra venham a ser a derivação e a composição? Ó, molezinha, fácil, fácil que nós vamos ver aqui. O que a tia vai fazer? Eu vou explicar para você o que seria isso. Em seguida, eu coloco para você explicando como se deu o resultado desta derivação, através de um exemplo, para que você possa, de uma maneira melhor, fixar aquele conteúdo. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar primeiro pelo processo de formação de palavras na derivação, porque este processo de derivação de palavras, ele também se subdivide. Tem várias maneiras em que você pode formar uma palavra derivada. Mas o que vem a ser esse processo de derivação, né? É quando você transforma aquele radical ou aquela palavra primitiva em uma outra palavra. E aí, para você transformar aquele radical ou aquela palavra primitiva em outra palavra, existem alguns processos nesta derivação. Vamos olhar um gráfico para melhor exemplificar isso que eu estou falando? Então, podemos ter uma derivação prefixal, sufixal, imprópria, regressiva, parasintética, prefixal e sufixal. Veremos as explicações. Agora, em que vocês já viram a classificação aí dos processos de derivação, que era o quê? Prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal juntos numa mesma palavra, parasintética, regressiva e imprópria. Foi isso mesmo que vocês analisaram ali através daquele gráfico? Então, vamos explicar para vocês cada uma delas, é bem fácil. A primeira é a derivação prefixal. Como eu posso formar essa minha palavra com derivação prefixal? Lembra que nós já estudamos na aula anterior sobre os prefixos? O que eram os prefixos? Eram os morfemas que você colocava na frente da palavra. Então, se você já sabe o que é o prefixo, derivação prefixal, ó, molezinha para você. São aquelas palavras que são formadas quando a gente junta
o radical, uma palavra primitiva, acrescentando um prefixo. Ou seja, se é prefixo, precisa vir algo na frente. Então, derivação prefixal é a junção de o radical ou a palavra primitiva mais o prefixo. Manter. O ter é a palavra principal, acrescentou o man para o prefixo manter. A derivação sufixal. Como eu formo esta minha palavra através da derivação sufixal? Voltemos novamente para o conteúdo da aula anterior, quando nós estudamos sobre os sufixos. O que eram os sufixos? Morfemas que eram acrescentados após o radical. Então, se a palavra é formada por derivação sufixal, o que acontece nela? São palavras formadas através do radical mais o sufixo. Então, esta é a minha palavra que sofre o processo de derivação sufixal, quando eu acrescento um sufixo ao radical ou aquela minha palavra primitiva. E agora, professora? Porque agora este nome junta os dois. Derivação prefixal e sufixal. O que vem a ser isso? Bom, já estudei a derivação prefixal. E agora vai aparecer a derivação sufixal. O que é isso? São aquelas palavras que são formadas tanto fazendo uso de um prefixo quanto fazendo uso de um sufixo. Só que elas têm a seguinte recomendação. Elas existem separadamente. Se eu só tirar o sufixo, aquela palavra pode ser formada tranquilamente só com o prefixo e o radical. Ou se eu tirar o prefixo, ela também continua existindo somente com o radical e o sufixo. Entendeu? O prefixal, você só coloca o prefixo naquela palavra. Sufixal, você só coloca o sufixo após o radical daquela palavra. Prefixal e sufixal é a junção dos dois, você colocando um prefixo e um sufixo dentro daquela mesma palavra. Tudo bem? Percebam que, infelizmente, se você tirar o in, continua existindo felizmente. Então, derivação prefixal e sufixal. Continuando. Agora, nós vamos ver sobre a parasintética. Derivação parasintética. Nós já vimos a derivação prefixal, a derivação sufixal, a derivação prefixal e sufixal. E agora nós veremos a parasintética. A parasintética, ela precisa ser olhada com bastante atenção, porque a parasintética, algumas vezes, elas podem te confundir com a prefixal e a sufixal. Só que tem um item muito importante, da qual naquela ali você vai precisar colocar bastante atenção para não confundir se é parasintética ou se é derivação prefixal e sufixal. Vamos lá olhar a diferença entre essas duas? A derivação parasintética, você até acrescenta nela um prefixo e um sufixo simultaneamente. O que é isso, professora? Porque na derivação prefixal e sufixal também era assim. Eu acrescentava um prefixo e um sufixo, só que não era simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Ela não existe se for escrita somente com o pedacinho do prefixo que você colocou ou somente com o pedacinho do sufixo que você colocou. Apenas ela é formada se você colocar os dois naquela mesma palavra. Esta é a diferença entre a parasintética e a prefixal e a sufixal. Porque a prefixal e a sufixal, se você tirar o prefixo, aquela palavra que foi derivada continua existindo. Se você apagar o sufixo, ela também continua existindo, mas na parasintética não. Ela é colocada o prefixo e o sufixo simultaneamente. Ela não vai existir se só apagar o sufixo ou se só apagar
o prefixo. Vamos olhar o exemplo para melhor entendermos qual é este processo de formação de palavra? Em amanhecer, por exemplo, se você tirar uma daquelas partes que for acrescentada, a palavra não vai existir, somente simultaneamente. Agora nós temos a regressiva. O próprio nome já te dá uma dica, né? Regressiva, regressão, regredir, vem de diminuir, né? Alguma coisa. Então, é isto mesmo. Aquela palavra, quando sofre o processo de derivação de regressão, o que acontece? Você elimina um pedacinho do seu morfema. Esta palavra vai sofrer uma certa diminuição. Isso se dá principalmente nos verbos. Por exemplo, o verbo é comprar. Isso. Como ela pode sofrer o processo de derivação regressiva? Transformando essa palavra comprar em compra. Tá vendo? Comprar. Ela era maior, compra. Você tirou o morfema do final dessa palavra. Então, quando ela sofre essa redução, essa diminuição, essa regressão naquela palavra. Vamos olhar o exemplo? Exemplo da regressiva, onde a gente diminui aquela palavra. Comprar, compra. E assim chegamos à última do processo de derivação, que é a imprópria. A imprópria vai exigir de você um conhecimento melhor em relação às classes gramaticais daquela palavra. Tá vendo como em português uma matéria vai puxando a outra? Porque essa matéria das classes gramaticais a gente já tinha visto lá no 6º ano. O que era um artigo, o substantivo, um número, um adjetivo, um verbo. Então, aqui no 7º a gente vai ampliando este nosso horizonte. E o que vai ser a derivação imprópria? É quando aquela palavra, ela sofre uma alteração de sentido dentro daquela frase. Como assim, professora? Não entendi. Aquela palavra em uma determinada frase, ela foi usada, vamos supor, com o modo de verbo. E em outra frase, ela foi utilizada não com o sentido de verbo, mas com o sentido de substantivo. Então, ela mudou a classe gramatical dela. Em uma frase, ela era verbo, em outra frase, ela era substantivo. A mesma palavra, porém com sentidos gramaticais diferentes. Um exemplo que está no livro de vocês é sobre o jantar, onde está assim: nosso jantar estava ótimo. Este jantar era um substantivo, o momento da refeição que se faz geralmente à noite, jantar. Agora, o outro exemplo que ele usou era: vamos jantar na casa da Cleia? Esse jantar, tá vendo que é a mesma palavra, só que esse jantar não estava no sentido de substantivo. Vamos jantar era o verbo, né? O verbo jantar. Então, em um deles, ele foi utilizado como sentido de substantivo, o jantar, a refeição. No outro, vamos jantar. O jantar era verbo. Então, essa que é a derivação imprópria. Uma mesma palavra sendo utilizada com sentidos diferentes em relação à classe gramatical. Vamos para mais um exemplo para que você possa fixar essa definição de derivação imprópria. A palavra família é substantivo, sendo que Bolsa Família, família passou a ser adjetivo. Agora nós vamos olhar o processo de composição. Já vimos o processo de derivação e agora nós vamos ver o processo de composição, que se dá de duas maneiras. Isso aí. Como a palavra pode ser composta? O que é o processo de composição? Processo de composição é quando você junta dois radicais ou duas palavras primitivas e forma uma nova palavra, entendeu?
composição. Ela vai ser composta por duas ou mais, né? Duas ou mais palavras, dois ou mais radicais ou palavras primitivas que se juntam para formar uma outra palavra. E aí, esse processo de composição tem duas maneiras, como eu tinha dito para vocês. O processo de composição por justaposição e por aglutinação. O nome é um pouquinho diferente, é um pouquinho grande, mas é bem fácil. O que vai ser uma composição por justaposição? Justaposição, posição justa, posição correta. Então vamos por essa definição que a gente vai chegar lá. É quando você junta duas palavras ou dois radicais e para formar esta nova palavra não sofreu nenhuma perda, nem de uma palavra, nem de outra. É o exemplo de guarda-chuva. Você juntou duas palavras e formou uma nova palavra, certo? Ó, guarda, uma palavra, chuva, outra palavra. Quando você juntou essas duas, você formou guarda-chuva. Foi uma outra palavra. Então, este é o processo de composição por justaposição. Quando você une ou radicais ou a palavra primitiva, né? Você junta duas ou mais palavras, junta elas e forma uma nova palavra sem que nem o guarda perdeu nada dela, nem o chuva perdeu nada daquela palavra. Elas apenas se juntaram, elas ficaram em justaposição, numa posição justinha, sem perder nada. E o outro processo é a aglutinação, composição por aglutinação. O que vem a ser a aglutinação? Quando você junta essas duas ou mais palavras, só que ao juntar essas duas palavras ou mais para formar uma nova palavra, uma delas perde alguma coisinha, perde uma letra, perde uma sílaba, perde um morfema. Exemplo, planalto. Planalto, ela é a junção de quê? Da palavra plano com a palavra alto. Só que quando juntou, não ficou plano alto, entendeu? Tirou alguma coisa ali do meio. Alguma delas teve que perder um pedacinho da palavra. Então, esta é a aglutinação. Quando você junta duas ou mais palavras ou radicais, só que uma delas perde algum pedacinho. Vamos olhar mais um exemplo, tanto da composição por justaposição e da composição por aglutinação. E assim a gente encerra todo o nosso conteúdo do livro 1, partindo no próximo vídeo, já para a utilização do livro 2. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Senão a gente vai se encontrar em breve para uma aula presencial, sendo que através das redes sociais, onde ali nós tiraremos mais dúvidas sobre esses assuntos ou sobre os assuntos passados no decorrer do livro 1, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima! Justaposição, quando não há perda de elementos, nenhuma palavra perde nada. E aglutinação, quando sofre alteração fonética.